Então vamos continuar. O que nós estamos fazendo, quer dizer, o que nós estamos fazendo ainda é tentar, para lembrar o que nós estamos fazendo aí, que é tentar compreender a relação entre, por exemplo, bósons vetoriais que permanecem sem massa e os bósons vetoriais que adquirem massa no modelo abeliano. A preparação que nós estamos fazendo, nós estudamos já o caso do fóton na eletrofraca e a gente quer agora entrar com a discussão do fóton na grande unificação. Então, para isso, a gente está fazendo um ensaio com aquele modelo SO4 que nós demos. Nós começamos a trabalhar na aula passada, né, no modelo SO4, em que nós tínhamos a primeira possibilidade que nós tratamos na teoria, no modelo abeliano, não abeliano, SO4, e a primeira tentativa que nós fizemos foi de colocar o campo de Higgs na representação quadrupulete de SO4. A gente tinha começado a trabalhar essa questão. Só relembrar aqui rapidamente, né, que então as nossas interações, nós estamos então vendo em dois aspectos aqui. Desculpa, vou colocar aqui os dois aspectos. Nós temos o nosso lagrangiano. Nesse caso, nós não estamos colocando setor de matéria, estamos colocando só Yang-Mills, o setor de Yang-Mills e o setor de Higgs. Mais o setor aqui, o lagrangiano de Yang-Mills e Higgs. Nós não estamos colocando a matéria, que para essa nossa discussão não vai interessar. Tá legal. E aí a gente tinha já acrescentado, nós estamos trabalhando com a simetria local SO4, e tínhamos acrescentado que o nosso setor de Yang-Mills, então, são os bósons de Gage e Yang-Mills, nós estamos trabalhando com menos um 4, né? Colocar traço, né? A gente tinha, vamos dizer assim, acho que a gente tinha chamado o campo, a gente estava chamando o campo de Bemini ou de Bemini? Ou ali, Bemini, né? Bemini, né? Bemini e J, então nós tínhamos algo assim. F mini, vou botar os índices de Yang-Mills aqui, né? A gente tinha assim, F mini, normalmente o que nós temos aqui é F mini e J, não lembro se a gente de AB ou IJ, só para não mudar a notação. Aqui, AB, mini, AB, tá certo. Desculpa. F mini, AB, sigma, AB, aí esse aqui eram os nossos, né? A gente já tinha então F mini, AB, sigma, que são os campos de Yang-Mills, F mini CD, sigma CD. E a nossa ideia de introduzir o gerador. A gente sabe como o setor de Yang-Mills, né? Ele vem, ele é o traço, né, dos geradores. A gente sabe que a gente pode sempre normalizar os traços para dar o delta. Então a gente na verdade tem o seguinte: nossos campos de Yang-Mills estão em F mini AB, F mini AB. Aqui está o nosso setor de Yang-Mills. Depois, aqui é o nosso setor de Yang-Mills. E o nosso setor de Yang-Mills era basicamente, né, o nosso derivado, os escalares, o escalar de Higgs e o seu potencial. Nós não estamos nem colocando o potencial, porque o potencial nós já discutimos e sabemos que o potencial é o potencial que quebra a simetria. Nós já estamos trabalhando na situação de quebra de simetria. Então essa é a ideia. Então basicamente o que nós fizemos na aula passada foi trabalhar esse setor aqui. Eu vou botar aqui rapidamente Dmith-Dagger, e aí nós temos aqui menos I, G, os campos de Gage de Yang-Mills, o Phi-Dagger aqui, e os geradores de Yang-Mills, sigma B, e aqui a gente bota o fator 2, por causa do gerador está parametrizado em relação a dois índices antissimétricos. A gente bota o fator meio aqui, só para. Então esse aqui é o Dmith-Dagger. A gente tinha uma simetria 1 também, né? Desculpa, a gente estava fazendo SO4, desculpa, a gente estava fazendo SO4
próximo. Então a gente tem também lá o Lagrangiano de Young-Mills, introduz aqui também o setor 1 que a gente estava chamando do campo Y', temos um tártaro, né? De Y', Y'. E o nosso bóson de Gage, de SO2, que já se guarda, está separado aqui. E aqui nós temos o acoplamento também. Eu não lembro se a gente tinha dado carga mais 1 menos 1 para o escalar. Vocês estão lembrados aí? Não, a carga comum dele era mais 1 menos 1. E aqui, está mais aqui atrás. Vocês acham que na aula dele? Está de carga mais 1. Eu tenho carga mais 1. Então aqui vai aparecer menos I, G'. A carga dele é mais 1. Uma derivada por variante dele é mais I, G', a carga, o campo e o ritmo. Como a carga dele é mais 1, a derivada por variante fica com mais. Como aqui é o Dagger, o limitiano conjugado, então aparece o menos. Né? Então está cá, menos A, Y', atuando aqui no final. E aí a gente tinha feito esse produto aqui. Estudando, né? Verifique IG no meio, aqui MI, CD, cima CD, Professor, oi? nesse caso, a carga, essa carga mais 1, o grupo 1 é fixado por quê? Oi? Ah, nós atribuímos. Foi essa escolha. Foi essa escolha, foi uma escolha. Não tinha, no caso do Simon Schleimer, a gente fixa a carga o 1 do Higgs, porque a gente já sabe as cargas 1 dos leptons, né? Mas aqui não, aqui essa carga é arbitrária, nós não temos nada para fixar, nós não colocamos matéria. Tá. Então se eu tivesse colocado a matéria, eu fixaria pela matéria. Mas também não tem uma relação do tipo Gauss-Lagrange. Não tem, também não estamos colocando na relação de Gauss-Lagrange, porque eu não estou preocupado em introduzir o eletromagnetismo. Só ver, então, o que nós estamos interessados aqui é ver com a quebra de simetria como é que fica a relação entre os bósons massivos e os bósons sem massa. Isso a gente quer colocar. Então tá aqui, a gente vai colocar o Y' aqui. Então a gente já tinha feito a hipótese de que nós vamos estar trabalhando para olhar do ponto de vista de olhar aqui as massas, né? A gente estava pensando já estava pensando na situação de olhar, quando a gente faz o splitting, quer dizer, para nós estamos pensando, então, nesse caso, o nosso campo de Higgs, ele está no quadruplete. Então, nós já vimos que a quebra da simetria é de um módulo de φ constante, não zero, e nós, como o campo de Higgs está no quadruplete, nós fizemos essa escolha aqui do bóson de Higgs, tá? Então, essa aqui foi a nossa escolha. O quadruplete ele está aqui. E daqui nós pensamos, bom, vamos olhar no que diz respeito aos termos de massa. Quando a gente vai olhar simplesmente as massas, a gente precisa olhar somente o setor do bóson de Higgs, porque na configuração de ground state, na configuração de mínima energia, esse campo aqui é constante. Então o DI do φ é zero na configuração de mínima energia. Então, deixa eu pagar aqui, do ponto de vista da configuração de mínima energia, o que vai interessar para nós vai ser esse termo aqui, que é G2 sobre 4, BMIAB, BMI CD, aí vamos ter aqui Fidagger. Mas aí a gente já está, vamos olhar isso aqui, esse termo, na configuração de vácuo. Na configuração de vácuo, esse termo aqui, o Higgs já toma o valor dele no vácuo. O valor dele no vácuo é esse quadrivetor aqui. Aí aqui nós temos sigma B, aqui nós temos sigma CD, e nós temos aqui o Vitor. Depois tínhamos esse termo misto aqui, menos, vai ficar mais GG' sobre 2, aqui, BMIAB, YI, e aí a mesma coisa, Fidagger, sigma B, F, W, sigma B. Depois vamos ter o outro termo,
que vai ser basicamente a mesma coisa, vai ser menos G, G vai ser mais G, G' também, isso aqui vai ficar Fidágia, V, sigma CD, só vai, quer dizer, esse termo aqui é igual a esse termo cruzado, só trocando AB por CD. Então, o termo misto, né, esse vezes esse e esse vezes esse acabam sendo iguais, então esse fator 2 desaparece. Basicamente, o que eu vou fazer é renomear os índices CD por AB. Vou colocar o último termo aqui, que vai ficar G' ao quadrado, Y', e vai ficar assim, ó, X, V'H, V. Mas aí, esse vetor aqui já tem a forma de um vetor linha, 0V, e esse vetor aqui, no configuração de mínima energia do Higgs, é colocar, quer dizer, a gente escolhe, né? Quer dizer, o Higgs é um quadruplete. Então, tem 4 componentes, mas a gente sabe que pela minimização do potencial, o valor de φ é uma constante V, uma determinante, a raiz quadrada de menos de 2 sobre lambda. Normal. Então a gente chamou isso de um V. Então a gente construiu. Vamos escolher, a gente tem o direito de escolher uma componente qualquer. Então a componente que toma o valor esperado no vácuo seja essa. Então com essa pressuposição de que o Higgs minimiza a energia do vácuo com essa configuração, isso aqui dá V2. Então eu já posso colocar aqui G' ao quadrado, V2, vamos botar assim, Y'. Né? E aí a gente estava justamente olhando, nós já tínhamos escrito todos os nossos geradores, né? Vocês estão lembrados que a expressão dos nossos geradores era essa aqui, sigma AB, elemento, nós temos 6 geradores, sigma AB. Então, gerador 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 4, 2, 4, 3, 4. São 6 geradores da álgebra de SO4, que é uma álgebra, né, de 6 geradores. Mas nós estamos na representação quadruplete, nós estamos na representação quadridimensional desses geradores aqui. Isso aqui nós estamos fazendo é a representação quadridimensional. Então, na representação, né, então, o que a gente sabe aqui é que esses objetos aqui, essas matrizes aqui, agora são matrizes 4x4. Nós estamos na representação quadruplete dela. Então, nessa representação, né, vamos colocar aqui, na representação, nós temos os 6 geradores na representação quadridimensional. Vamos colocar coisas assim. Nossos geradores, então, são esses, nós temos feito esse explico. Esses índices A e B vão de 1 a 4. Então, eu posso ter 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 4, 2, 4, 3, 4. Então, nós temos quebrado os geradores, sigma B, em 2 categorias. Só para lembrar aí, nós tínhamos a categoria dos sigma e J, que são geradores que ficam 1, 2, 2, 3 e 3, 1, quer dizer, IJ indo de 1 a 3, né? Nós tínhamos feito essa convenção de índices. A vai de 1 a 4. E aí, esses índices aqui de 1 a 3 são os índices. E aí, agora a gente pode ter a outra família de geradores, em que aqui são os 2 índices fora do 4. Agora, um índice pode estar no 4. Então, eu posso pôr o gerador sigma em 4, sigma 2, 4 e sigma 3, 4. 1, 4, 2, 4, 3, 4. Claro que eu não preciso botar 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4 para a simetria. Então, os 6 geradores são esses. Os 3 geradores, na verdade, de SO3. Esses aqui a gente sabe que formam uma álgebra de SO3. E esses aqui são geradores, né, de sigma e 4. Esses aqui são geradores, a quarta geração de geradores. E nós tínhamos visto que esses geradores aqui, 6 geradores na representação quadridimensional, eles podem ser colocados assim, sigma AB, eu já visto isso aqui também, sigma AB, elemento CD. Então isso aqui é um particular gerador. E esses índices aqui de 1 a 4 são os índices de linha e coluna desse particular gerador. Na representação que nós estamos, que é a quadridimensional. Então nós já tínhamos visto que o elemento de matriz desse gerador aqui é menos I, delta de AC, delta de BD, menos delta de AD, delta de BC. Então, essa aqui é a representação do gerador. E aí, claro, eu vou representar. Já chegou no a gente está terminando a aula passada. Então, os nossos geradores são esses aqui. Se nós pegarmos a família IJ, né, os nossos geradores, sigma IJ, então estou pegando
os nossos geradores IJ. Se esses caras aqui estão no setor 1 a 3, como isso aqui é tudo delta, então esses índices aqui só vão poder ser de 1 a 3 também. Então, os nossos geradores sigma IJ, kappa L, o setor tridimensional vai ter essa expressão aqui, menos I, delta de I kappa, delta de JL, menos delta de IL, delta de JK. São os três geradores que não tocam a componente 4. Então, esses três geradores nós já sabemos, eles tinham essa forma, sigma 1, 2, é uma rotação em torno do eixo dos eixos. Menos I, a forma dele é 1, 2, é 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, e aí aqui, tudo zero. Esse é o gerador sigma 1, 2. Gerador sigma 2, 3 é uma rotação em torno do eixo do X. Sigma 2, 3 é esse aqui. Menos I, e aí 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, sigma 2, 3, né? Uma rotação no plano 2, 3. Tá? Depois o gerador sigma 3, 1. Sigma 3, 1, menos I. E aí faz uma rotação no plano 3. Então ele é 0, 0. Agora Esse 2, 3 não veio. está errado aqui. 2, aqui está certo, né? Tem que excluir aqui. 4, 4, exatamente. Então aqui vai ficar 1, aqui fica menos 1, e aqui fica 0. Esse aqui é o gerador sigma 2, 3. Só mexe nas coordenadas 2 e 3 e não toca na 4. Esse aqui mexe na 3 e na 1. Então isso aqui é 0, a 2 fica toda 0, a 3 aqui fica na coordenada menos 1 aqui, 0, 1, 0, 0, 0, e aqui o 4 é 0, 0, 0. Então, esse aqui é o gerador. Seria um gerador, né, que faz a rotação em torno do eixo 2, 3, 1. Em torno do eixo 2, 1. A rotação no plano 3, 1, a rotação no plano 2, 3 e a rotação no plano 1. E agora a gente tem os geradores sigma 1, 4, sigma 2, 4 e sigma 3, 4. São os outros geradores. Então, o gerador sigma 1, 4, ele vai seguir essa mesma padrão aqui, menos I. Então, ele vai ter sigma 1, 4, linha 1, coluna 4. Vai ficar 0, 0, 0, 1. Ele não toca na 2, ele não toca na 3 e na 4 vai ficar menos 1, 0, 0, 0. Né? Porque o único elemento não nulo dele vai ser 1, 4 e 4, 1. Depois o sigma 2, 4. Vai ficar menos I também. Então, 2, 4. Então, a linha 1 é 0. A linha 2, ele vai ter elemento 2, 4, igual a 1. 0, 0, 0, 1. A linha 3 é toda 0. Depois a linha 4 e 2. Tá certo. E, finalmente, o gerador sigma 3, 4. Então, vai pegar toda a linha 1, 0. Toda a linha 2, 0. E aí ele vai ter elemento 3, 4 igual a 1. E elemento 4, 3 igual a menos 1. Então, esses são os nossos geradores, né, do grupo SO4 na representação quadridimensional do grupo, certo? Então, nós sabemos qual é a configuração que nós escolhemos para o nosso kit. Então, a gente tem que ver, como a gente já aprendeu nos cursos, né, quais são os geradores que aniquilam o vácuo. Gerador aniquilando o vácuo significa transformação do grupo deixando o vácuo invariante. Né? Quando o gerador é 0, a transformação do grupo vira identidade. Então, invariância do vácuo do grupo, invariância do vácuo na álgebra. Significa geradores aniquilados. Então, como é essa a estrutura aqui do nosso V? Então, por exemplo, gerador sigma 1, 2 atuando em V da 0, sigma 2, 3 atuando em V da 0, e o sigma 3, 1 atuando em V da 0. Pode ver, qualquer matriz, sigma e J, qualquer gerador sigma e J atuando em V da 0. Por quê?
porque ele só tem elemento na quarta linha, então qualquer matriz dessa, como ela tem a quarta coluna e a quarta linha toda zero, ela vai matar. Agora, os geradores sigma e 4, vamos ver, o gerador sigma 1, 4, né? Vou botar aqui, o gerador sigma 1, 4, atuando no vácuo, atuando aqui no FIV. Esse gerador aqui, quando ele bater no vácuo, ele vai bater nesse gerador aqui. Então vai produzir um V, V, 0, 0, 0. Então essa combinação, ele não aniquila o vácuo, isso aqui é diferente de zero. Então esse gerador, esse vácuo, quebrou a simetria dada por esse gerador, quebrou a simetria na direção desse gerador. Se eu pegar o sigma 2, 4, sigma 2, 4, que é esse aqui, ele vai produzir um V aqui, vai ficar 0, V, 0, 0. Se nós pegarmos o sigma 3, 4, todos esses três aqui, né? Sigma 3, 4, essa matriz aqui ela vai produzir o V na terceira linha, 0, 0, V, 0. Então, nenhum desses geradores deixa o vácuo invariante. Todos esses três geradores quebram o vácuo. Então, o que a gente viu é que o grupo, essa configuração de vácuo, ela quebra o SO4 para 1 SO3. O SO4 virou um SO3. Por quê? Sobraram só os três geradores. Esses três geradores aqui, que formam justamente a subálgebra de SO3, eles aniquilam o vácuo. Então, o vácuo fica completamente invariante nesse setor, nessa subálgebra SO3. Mas esses outros três quebram o vácuo. Então, quebrou isso aqui. Agora a pergunta é, quem é quebra o gerador, o 1, a simetria, o 1 é quebrado? Então, a simetria, o 1 também é quebrado, porque a carga, o 1 é 1, atuando em φV, quer dizer, como isso aqui, essa carga vale 1, ela atuando em φV, ela dá o próprio φV. Significa que a transformação de fase é essa aqui, exponencial de I, gerador, I, parâmetro do grupo, o valor da carga e o gerador. Vou botar aqui o valor da carga em letra minúscula. Então, o parâmetro, a carga e o gerador. Isso atuando em φV. Como a carga vale 1, essa transformação de fase é elevado a alfa φ. Em geral, então, como esse campo aqui tem carga igual a 1, essa carga dele aqui é 1, então a transformação de fase dele aqui é essa aqui. Então, esse aqui é o nosso filhinho. Então, o Yφ está dando φ. Como essa carga, aqui quem aparece é o valor, no caso abeliano, né? A carga é o próprio gerador. Então, como a carga, o gerador é a própria carga, vale isso aqui, é identidade. Então, essa carga é quebrada. Então, isso significa que, do ponto de vista do Y, atuando em φV, ele é o próprio φV, ou seja, isso aqui, 0, 0, 0, 0. No caso da teoria de Salant-Schleifer, o que a gente vê é que pode haver uma combinação do gerador, o 1, com algum gerador daqui que deixa o vácuo invariante. Mas a gente pode ver o seguinte, os três geradores que quebram o vácuo, quando eles atuam no vácuo, eles nunca colocam o V aqui embaixo, porque senão, se a gente poderia até colocar a carga desse cara aqui igual a menos 1, se essa carga aqui fosse menos 1, a transformação do vácuo seria o menos V. E aí, se eu tivesse lá algum gerador que me produzisse 0, 0, 0 V, eu poderia somar isso aqui daria 0, ou seja, uma combinação de gerador daqui com algum gerador de lá, me aniquilaria o vácuo. Seria, então tem sobra uma simetria misturando os dois, mas nesse caso não, porque o φV é um quadruplete, o valor dele está cá embaixo, então não tem como a ação dessa carga nesse cara cancelar com qualquer daqueles geradores lá. Então, realmente a simetria, o 1 está quebrada, então, na verdade, o nosso modelo é esse aqui. O SO4 quebrou no SO3, mas a nossa simetria original, que é SO4 próximo 1, ela quebrou completamente para o SO3. Então, esse é a simetria residual.
Porque nós escolhemos esse Higgs, claro. Mas ele não é invariante do 1? Não. A ação é, mas o estado fundamental não. O vácuo quebrou o 1. Então, por isso que a simetria residual é só essa 3. Quer dizer, a configuração de vácuo, ela não é invariante sobre o 1, porque ele é carregado. A transformação de fase é essa aqui. Parâmetro da transformação, a carga atuando no campo. Porque essa é a transformação 1 dele. Como essa carga vale 1, então a transformação desse cara é essa. Então, se eu agora atuo com essa transformação em cima do estado de vácuo, ela vai me dar a mesma coisa, ela vai me dar 0, 0, 0, exponencial de alfa V. Então, essa configuração que eu escolhi de mínima energia não é invariante 1, ela é invariante só sobre esses 3 geradores, porque são os 3 geradores que aniquilam o vácuo, certo? Então, sobra apenas uma simetria, essa nós estamos dizendo. Professor, Foi. a definição do vácuo ela deixa ele de tal forma que ele não fica bem definido. Você tem uma, vamos dizer, você tem uma infinidade de vácuos degenerados. Você pode escolher qualquer um deles. Quer dizer, a não ser que a simetria seja discreta. Mas quando se trata de uma simetria contínua, quando você escolhe um vácuo, você tem toda uma família infinita de vácuos equivalentes. Quer dizer, qualquer φ que tiver V em qualquer uma das componentes, o que vai caracterizar o vácuo é isso aqui, é módulo de φ igual a V. Mas módulo de φ é o quê? É raiz quaternária é φ1 ao quadrado, mais φ2 ao quadrado, mais φ3 ao quadrado, mais φ4 ao quadrado, igual a V2. Então, o vácuo é isso aqui. Então, ou seja, o vácuo ele está numa 3 esfera. Isso aqui é uma equação quadridimensional, um vínculo, ou seja, isso aqui define uma esfera S3, esfera tridimensional. Então, o vácuo é qualquer ponto dessa esfera. Então, por isso que é infinito, você tem uma infinidade de vácuos, você pode escolher um deles qualquer. Você pode escolher qualquer um. Quando você escolhe, faz diferença, né? Quando você escolhe, você quebra a simetria. Agora, quando você escolheu essa, fazer qualquer configuração, que você escolheu uma configuração e viu que a simetria residual é SO3, qualquer configuração que você escolhe vai manter o SO3. Você pode recombinar os geradores de tal maneira que sobra para você são 3 geradores não quebrados. Então, esse fato não é dependente. Quando você escolhe a forma do vaso, não, eu vou escolher meu vaso assim. Uma quarta componente, ele poderia ter o V aqui, poderia ter o V aqui, ou aqui, ou aqui. Ou ele poderia ter, sei lá, ele poderia ter um V sobre raiz de 2 aqui, um V sobre... Ele poderia ser todo não nulo, V sobre raiz de 2, V sobre raiz de 2, V. Isso aqui, no fundo, satisfaz a soma desses quadrados aqui da V2. Então, esse cara também é um vácuo legítimo. Aí você vai aplicar os geradores sobre ele. Aí você vai ver que, olhando assim, nenhum deles mata o vácuo. Mas aí você pode sempre encontrar combinações de geradores que vão aniquilar o vácuo. E aí você vai encontrar 3 combinações. Então você não vai perder esse fato aqui quando você muda o vácuo. Nem o 1. O 1 é uma coisa, isso é inevitável, só vai quebrar mesmo. Não, vai perder o que sobra de simetria. Você não vai perder essa simetria aqui. Vai ser a mesma Isso. coisa. Porque no fundo o que você está dizendo é o seguinte, dado um vetor, Mas vai mudar quem quebra. Vai mudar quem quebra. vai mudar quem é o gerador que quebra, não Isso. vai mudar Tem uma diferença. a quantidade de geradores exatos e a quantidade de geradores quebrados, isso não vai mudar. Mas quem é? Claro, se você olhar para cá agora e aplicar o sigma 1, 2 aqui, isso aqui não serve. Pegar o gerador sigma 1, 2 e aplicar aqui não serve. Aí na hora de dar as massas, quem quebra é diferente de quem quebra. Vamos ver, agora vamos entrar com as massas. Não, mas Oi? mas isso não é, você já falou isso, né? Isso. Quem quebra ganha massa. quem não quebra. Quem não quebra fica sem massa. Então, escolher o vácuo e diz quem tem massa e quem não tem massa. Isso, exatamente. Quem escolheu, quando você escolhe o vácuo, você já está decidindo toda a teoria, toda a questão das massas. Não, mas se você escolher o vácuo, qualquer uma dessas maneiras que respeita a regra da 3 esfera, todas elas vão dar o mesmo espectro de massa. Não dá o mesmo espectro de massa. Bom, estou falando, a escolha do vácuo, ela é arbitrária, mas o resultado, o conjunto de massas que você vai obter e os geradores que são exatos e quebrados, isso depende da escolha que você faz. Então
Você pode sempre recombinar, porque qual é o papel de o gerador faz parte de uma álgebra. Então você pode fazer combinação linear de geradores e continuar tendo geradores. Quando você combina dois geradores, você faz uma mudança de base na álgebra, mas isso não significa que você mudou a álgebra. Então você pode combinar os geradores ali, por exemplo, se a gente coloca isso aqui. Mas uma combinação linear pode mudar a partícula. E aí Não. voltam pro tinha lá o Paris, o Z, não sei lá, Z. É uma combinação. Quer dizer, Combinação de campos, não combinação de gerador, combinação de campos. Aqui a gente está falando de combinação de vetores na base da álgebra. São os vetores de base da Diferentes álgebras podem gerar os mesmos campos. Você tem diferentes álgebras Então, com você pode ter as mesmas simetrias. as mesmas constantes de estrutura. Você pode fazer uma mudança de base na álgebra sem mudar as constantes de estrutura. Isso que garante a você que você tem liberdade de mexer com o gerador. Então, se você mudar esse vetor, porque o que significa mudar um vetor? Significa fazer uma mudança de base na álgebra. Quando você tem um espaço vetorial, você tem matrizes, tem vetores. Se você faz uma mudança de base na álgebra, você muda os vetores por uma transformação R e você muda as matrizes pela transformação de similaridade Rn, R-1. Então, a ação dessas matrizes geradoras aqui, quando você faz uma rotação no vetor e faz uma rotação no gerador, essas duas ações aqui se cancelam. Então, não tem problema se você disser, eu vou mudar meu gerador, vou passar a botar esse gerador aqui, V sobre 2 aqui, V sobre raiz de 1, V sobre 2 aqui e V sobre 2 aqui. Então, fica V2 sobre 4 mais V2 sobre 4, né, que vai dar, a gente tem igual a V2. Então, bota aqui 2 raiz de 2. Você vai ter V sobre 2 raiz de 2 aqui e V sobre 2 raiz de 2 aqui. Se você somar o quadrado desse cara com o quadrado desse cara aqui, vai ficar 2, não, ao contrário, né? Vai Só ficar sobre 8, vai ficar 4 vezes 2. 8 só sobre raiz de 2, Então tá, você vai ficar sobre raiz de 2 aqui, sobre raiz de 2 aqui, vai ficar V2 sobre 2, mais V2 sobre 2, vai ficar V2. Então, você tem esse novo vetor. Agora, quando você mudou desse novo vetor, não significa que vai ser sigma 1, 2, sigma 1, 3 e sigma 3, 1 que vão deixar esse vetor invariante. Não vão. Você vai ter que ter uma combinação dentro da álgebra SO3, você vai encontrar novas combinações dos geradores sigma, como se você fizesse, você vai encontrar uma combinação alfa sigma 1, 2, mais beta sigma 2, 3, mais gama sigma 3, 1. Então você vai encontrar 3 combinações independentes desses geradores que vão matar esse fato que a gente está dizendo. Então, por que isso é porque você fez uma mudança de base no vetor, então você tem que fazer uma mudança de base na álgebra. Você não perde esse fato aqui quando você escolhe outro vetor. O que muda sim é quando você muda a representação, que é o caso que a gente vai dar depois. Se você escolher o vetor V num dublete ou num sextete, imagina que você pega a representação 6 de SO4. Aí a tua representação do Higgs muda. Aí você pode mexer no espectro, você pode mudar a simetria, pode não ser mais SO3. Mas quando você fixa a representação redutível, onde você coloca o teu Higgs, né? Quando você colocar o teu Higgs numa certa representação, você já arrumou como vai ser a quebra. Agora, qual é a forma explícita desse Higgs? Ela é indefinida, ela tem várias formas independentes. E você pode sempre passar de uma para outra sem perder esse resultado. Aí, só quando você definiu o ZMI, e volta o ZMI, Você já está falando da eletrofrágil? voltando na parte legal, você definiu o ZMI como combinação de alguns geradores, Isso. que era BM3 e YM. Então, o ZMI, que é Gostam de ver sem apresenta uma partícula, Isso. ele é constituído de combinações lineares de geradores. Isso. Então, gerador não, esses não são geradores, esses caras aí são campos de rede. Você pega BM3, não é um gerador. Quem é o gerador é o sigma 3 sobre 2. Você está combinando, quer dizer, quando a gente lá na eletrofraca fala, o ZMI é o meu cosseno de θ BM3 menos o seno de θ YMI, estou combinando campos de rede. O gerador associado a esse cara é o sigma 3 sobre 2 e o gerador associado a esse aqui é o Y.
Tá, mas esse BM3 é o que vai levar uma variante. Isso, é o campo de gate. É o campo de gate de SU2, esse aqui é o campo de gate do UNI. Tá? Não estou combinando geradores, eu estou combinando bósons de gate, certo? Então vamos lá. Mas tudo isso, que é fundamental para o leads ter essas simetrias todas, tem a ver também com ele ser escalar. Se escolher esse outro tipo de campo, isso, a gente já melhorou isso, a gente não pode, só pode ser escalar. O campo vetorial, o campo espinorial quebraria a simetria de Lorentz. Então, pra gente, se a gente escolher qualquer campo que vai ter uma configuração de mínima energia, mas que tenha spin, você quebra a simetria de Lorentz. Mas isso no contexto de supersimetria não vale a pena? Oi? Isso no contexto de supersimetria não vale a pena? No contexto de supersimetria o quê? Não vale a pena você ter um campo que no início funcione apenas com a simetria de Lorentz quebrada? Não, na supersimetria também você respeita isso. Quer dizer, o campo que faz a quebra da supersimetria também, porque você quebra a supersimetria, mas você não quer quebrar a simetria de Lorentz. Claro, hoje a gente faz trabalhos quebrando a simetria de Lorentz e quebrando a supersimetria. A gente imagina, pode ser que tenha uma física mais fundamental que induz uma quebra da simetria de Lorentz. Mas vamos dizer, se você pega uma simetria, uma teoria supersimétrica tradicional, e você quer quebrar a supersimetria, você quebra a supersimetria sem quebrar a simetria de Lorentz. Então lá também, o campo que vai definir a configuração de mínima energia também está lá. Apesar da supersimetria ter parceiros fermiônicos, mas os parceiros fermiônicos não interferem na quebra da simetria. Sempre que você quiser quebrar uma simetria espontaneamente, ou seja, a gente está falando do outro curso, esconder uma simetria, e não quebrar Lorentz, tem que ser escalar. Senão você quebra Lorentz. A questão é simples, né? Porque o que é a configuração de mínima energia? A configuração de mínima energia, você imagina, é o valor esperado no vácuo de algum campo. Porque a nossa transição do mundo clássico para o mundo quântico é essa. A gente pega o campo, tem uma teoria clássica de campo. Aí eu vou estudar a configuração de mínima energia desse modelo clássico de campos que eu tenho. Porque a configuração de mínima energia desse sistema é o que eu vou elevar à categoria de vácuo da minha teoria quântica. Agora, quando eu for para a teoria quântica, quem vai fazer o papel do vácuo da teoria quântica é a configuração clássica que minimiza a energia do sistema. Então, vamos dizer que eu imagino que eu tenho um campo clássico que dá uma configuração de mínima energia. Vamos dizer que eu tenho um campo clássico, vamos chamar esse campo F, fio. Tem um campo F que tem uma configuração de mínima energia não trivial. Então, essa configuração de mínima energia, na teoria quântica, ela deve corresponder a esse campo F tendo um valor esperado no vácuo, o valor médio dele no vácuo deve ser diferente de zero, porque na teoria clássica é esse campo que minimiza a energia com um valor não nulo. Essa é a conexão que eu faço. Agora, se esse campo aqui tem spin S, o vácuo tem spin zero. E esse vácuo aqui tem spin zero. Então, pela álgebra de spins, o spin S composto com spin zero é spin S. Então, spin S diferente de zero, um spin não trivial, é sempre ortogonal ao spin zero. Então, no fundo, quem controla isso é a simetria S3, ou a simetria de Lorentz. O produto de spins, isso aqui é uma representação, é uma consequência da simetria de Lorentz. Então, quando eu componho spin S com spin zero, eu tenho spin S. Mas um spin S é sempre ortogonal ao spin zero, então isso tem que dar zero. Agora, ou seja, então o único jeito é esse campo ser escalar. Então, o único jeito de ter esse valor esperado, se isso aqui se for escalar, isso aqui pode ser diferente de zero. Porque aí 0 com 0 dá 0, e 0 não é ortogonal a 0. Então, se eu tiver um campo escalar, isso aqui pode ser diferente de 0. Se eu tiver um campo com spin não escalar, não trivial, então isso aqui vai ser sempre 0 pela ortogonalidade dos spins, pela álgebra de spins, que no fundo é a álgebra dos geradores do grupo de Lorentz. Agora, se eu tiver um campo com spin diferente e isso aqui for diferente de zero, isso aqui não é trivial, isso aqui não é zero, esse spin é S. E esse produto escalar aqui é diferente de zero, então significa que eu quebrei a álgebra da simetria de Lorentz. Então eu quebrei a simetria de Lorentz. Então,
o requisito de ter quebra da simetria, mas manter a simetria de Lorentz, nos diz que os únicos campos que podem minimizar o estado de energia do sistema são campos escalares. Tá? Então, é por isso que a gente sempre coloca, por isso que o Higgs é sempre um escalar. Por que eu não pego o Higgs exteriorial, por que eu não pego o Higgs sensorial? Porque senão eu vou quebrar Lorentz. Então, o Higgs, então, eu tinha até dado isso, não sei se foi nesse curso, o outro, falei, ó, pegou um modelo clássico qualquer, o Lagrangiano mais genérico possível, quer estudar a configuração de mínima energia, zera todos os campos que não sejam escalares. Zera todos os campos que têm spin diferente de zero. E fica só com os escalares. E aí minimiza a energia olhando só para os escalares. É quando você pode minimizar a energia e ter um valor não trivial. Se algum escalar que minimizar a energia for diferente de zero, então significa que você tem um vácuo não trivial. Então isso aí significa que você de alguma forma está quebrando esse nível espontaneamente. Certo? Aí você quebra, mas não quebra agora, porque o campo é escalar. Essa é a noção. Então, lembrando aquilo que nós temos feito, né? Então, o que a gente observou é que essa classe de geradores aqui vai ser estudada. Por quê? Porque só os geradores, qualquer gerador que tiver 1, 2, 3, marca o vácuo. Então, esse produto, essa matriz atuando aqui, ela só não vai ser zero quando o C e o D forem 1, 2, 3. Quer dizer, qualquer um desses que for 4, vai cair na linha de baixo. Então, vai dar diferente de zero. Então, todos os geradores I, J, aqui é vácuo. Então, aqui só vão sobrar os geradores 1, 4, 2, 4, 3, 4, ou 4, 1, 4, 2 e 4, 3. Os geradores I, J batendo aqui dá zero. A mesma coisa aqui. Qualquer gerador I, J batendo aqui dá zero. Então, a gente sabe que, dada essa configuração de vácuo, ela automaticamente seleciona esses geradores aqui. Claro, isso aqui é o conjugado hermitiano desse, né? Então, a mesma coisa. Quer dizer, se 1, 2 V dá zero, V dá 1, 2 dá zero, porque esses geradores são todos hermitianos. Quer dizer, isso que está aqui, na verdade, é isso aqui. Então, é o hermitiano conjugado disso. Então, automaticamente, né, vamos colocar assim, aqui é A, B, aqui é C, D. Então, necessariamente, o meu A pode ser 1, ou, quer dizer, um desses dois índices tem que ser 4. Então, eu vou ter, por exemplo, digamos que esse cara aqui seja 4. Então, 1 dá 0, 2 dá 0. Quer dizer, se esse cara aqui é 1, esse cara tem que ser 4. Se esse cara aqui é 2, esse cara aqui é 4. Se esse cara aqui é 3, esse cara aqui é 4. Então, eu só vou poder selecionar aqui a configuração AB, vai ter que ser necessariamente do tipo I4 ou 4I. Claro, eu posso botar aqui I4, I4. 4i, 4. Então vai dar a mesma com o fator 2. Então vai aparecer um fator 2 nessa escolha aqui. E a mesma coisa vai aparecer outro fator 2 aqui, que eu posso pegar 1, 4, 4, 1, mais 2, 4, 4, 2, mais 3, 4, 4, 2. Então vai sempre aparecer cada gerador com fator 2. Então o fator 4 desaparece, e aí eu posso dizer, isso aqui vai ficar na forma sigma I4, isso aqui vai ficar na forma sigma J4, e aqui então isso aqui vai ficar I4, isso aqui vai ficar J4. Quer dizer, pela escolha do vácuo, eu já acertei os geradores. Então isso aqui é o que vai poder me criar uma matriz IJ, que deve ser a matriz de massa dos bósons B. Então eu tenho que agora ver o que é isso aqui. Isso aqui é um bilinear na configuração de vácuo. Quer dizer, esse carinha aqui, isso aqui é φV. Isso aqui a gente sabe calcular, né? Quer dizer, isso aqui é fácil, a gente conhece esse elemento de matriz, quer dizer, isso aqui em termos de matriz, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é φV Dagger, né? Então isso aqui é φV Dagger, isso aqui é uma matriz linha, elemento 1A. Porque essa matriz é um objeto 4 por 4, o meu índice A vai de 1 a 4. Agora aqui eu tenho meu gerador sigma I4 AB, é um produto matricial. Aqui eu tenho meu gerador sigma J4, elemento CD. E aqui eu tenho meu vetor IV, que está na linha D, é um vetor coluna. Não estou declarando aqui, não é necessário, estou declarando aqui a linha coluna. É óbvio que isso aqui é um vetor linha, só tem elemento A. Isso aqui só tem. Agora, o que fica claro? Quem é φV? φV é 0, 0, 0, V.
Então, necessariamente, esse B tem que ser 4 e esse A tem que ser 4. Então, já estou. O A virou, só vai sobreviver a 4 e só vai sobreviver B4 nessa soma toda. Φ B4 é B, que é o elemento 4. E Φ V daga 4, linha 1, coluna 4 também é V. Então vai aparecer um V2 aqui. Então já trago esse G2, V2 para cá. Agora é só a gente fazer isso aqui. Isso aqui, qual é o elemento dessa matriz? O elemento dessa matriz aqui é menos I, delta e 4, que nunca vai poder ser. Delta e 4 é sempre 0, porque esse é 1, 2, 3 e esse é 4. Delta e 4, delta 4B, menos delta e B, delta 4, 4. Então isso aqui vai ficar menos delta 4, 4, delta e B. Opa, perdão. E aí agora, claro, se esse cara aqui é I, é 1, 2, 3, então a única possibilidade, vamos deixar assim, I, B. Então esse cara aqui, esse B, necessariamente vai ter que ser um kappa, né? Porque se, opa, aqui eu fixei tudo, né? Tá certo, tá certo. Então eu estou somando, I e J são índices livres aqui, então o I e J tem que sobrar, o I e o J vão sobrar. Eu estou somando aqui nesses índices, 4 já fixou, aqui é B, peraí, aqui eu acho que era C, peraí, deixa eu fazer uma confusão. Isso aqui ficou só porque eu acho que eu repeti a mesma, deixa eu ver se isso aqui é Φ V daga, linha 1, coluna A, isso aqui é o sigma I4 AB, que é o sigma J4 BC. É BC, né? BC. Então, A, AB, BC, e aqui é VC. B, linha C, coluna 1. Perfeito. Então, esse cara aqui fixou A igual a 4. Só pode sobrar o elemento 4. Então, essa soma em A vai bater no 4. Aí essa soma em B fica livre. E essa soma em C também vai bater no 4. Vai bater no 4. Então virou 4 aqui, virou 4 aqui. Então, no final de tudo tem sigma I4, 4B, sigma J4, D4. C4, D4. Então ficou. Aí eu sei, esse elemento de matriz, mas esse elemento de matriz. Esse primeiro aqui é delta I4, delta 4B. Delta I4 sempre é 0. E aí o segundo termo é menos delta IB, delta 4, 4. Delta 4, 4 é 1. Então sobra aqui menos delta IB. E esse elemento de matriz aqui, o menos I. Aí vai ficar delta de JB. Delta de 4, 4. Menos delta de J4. Delta de 4B. Menos delta de J4 é sempre 0, porque esse cara aqui só pode ser 1, 2, 3. Então isso aqui cancela. Delta 4, 4 é 1. E aí eu estou somando em B. Então, se esse cara aqui é IB, então B tem que ser I. Então B automaticamente vira I. Então eu tenho 3 sinais menos, menos e 2 dá menos 1, com esse menos aqui dá mais, então aqui vai ficar um sinal mais. E no final de tudo, como eu somei, tinha delta de IB, delta de JB, como eu estou somando em B, o B vira I. Então, quer dizer, esse delta aqui destrói o B vira J. Então, dá no final de tudo, isso aqui dá um delta de J. Então, isso tudo aqui deu para nós delta de J. Então, se isso aqui deu para nós delta de J, significa que eu cancelo isso aqui, esse delta aqui foi embora, e aqui ficou II. Então, a gente está vendo que a gente está gerando em termos de massa exatamente para os bósons BMi 1, 4, BMi 2, 4 e BMi 3, 4. Então, esses são os bósons que resultam com um termo de massa do tipo Broca, né? BMi 1, 4, BMi 2, 4 e BMi 3, 4. Aí, voltando a você, Alexandre, cada bóson desse que ganhou massa corresponde a um gerador que quebrou o vácuo. Esse gerador aqui quebrou o vácuo. Um 4, né? Está por aqui. Um 4, né? Ele quebrou o vácuo. Então o campo dele ganhou massa. O 2, 4 quebrou o vácuo. Então o B2, 4 ganhou massa. E o B4, B3, 4, gerador B3, 4 também quebrou o vácuo. Então ganhou massa. Então cada bóson, porque na verdade o mecanismo que tem é esse. Eu tenho sempre essa estrutura, porque como o campo é escalar, o plano bilinear no campo vetorial é esse, φ', aí vai aparecer aqui um campo de Gauss, como está em notação genérica,
campo de gate BI no gerador GI. Aí vai aparecer aqui o campo de gate BIJ com o gerador GJ. E vai. A estrutura vai ficar sempre assim. O que vem do, quer dizer, o fato do campo de Higgs se acoplar, né, com o campo vetorial dessa forma, isso aqui é universal, né, isso aqui é o acoplamento mínimo, e esse termo aqui, né, quando eu bater esse termo com esse termo aqui, o que a gente vai estar produzindo vai ser sempre uma estrutura desse tipo. Então, e como esse pedaço que está aqui é o conjugado hermitiano desse que está aqui, quer dizer, o que eu tenho aqui é φV e dagger. E o que eu tenho aqui é GJV dagger, GJV. Então, se cada gerador J que quebrar o vácuo, isso aqui vai ser diferente de zero. E aqui também vai ser diferente de zero. Eu vou ter o correspondente aqui diferente de zero. Não necessariamente, né, isso aqui vai me dar esse negócio vai me dar um delta de J. Não necessariamente eu vou ganhar um delta de J. Mas, para cada gerador que não aniquilar o vácuo, quer dizer, quando esse cara, um certo gerador aniquilar o vácuo, o que está aqui também aniquila o vácuo, então esse I e esse J não entram aqui, dá zero. Agora, qualquer gerador que não aniquilar o vácuo, que quebrar a simetria do vácuo, ele vai estar representado, associado no campo de gate, já amarrado com ele. E aqui é a mesma coisa. Então, eu vou sempre olhar todos os geradores, vamos chamar assim de GJ barrado, todos os geradores que cancelam o vácuo. Então, todos esses geradores que cancelam o vácuo, os seus campos de gate não vão ter essa parte de linear diferente de zero. Isso vai ser zero sempre que isso acontecer. Então, todos esses campos de gate permanecem sem massa. Então, os geradores que deixam o vácuo invariante vão dar campos de gate que têm massa nula. E aqueles que não são dessa categoria. Então, isso aqui é o que a gente chama de o subgrupo de invariância do vácuo, ou chamado little group, né? O subgrupo que deixa o vácuo invariante. Então, esse subgrupo aqui, eu tenho o meu grupo G, o meu grupo de simetria G. Agora, eu tenho um subgrupo H, nesse caso foi o SO3, que deixa o vácuo invariante. Então, o meu vácuo é invariante por todos esses geradores aqui. Todos esses geradores que matam o vácuo, então, todos os bósons de gate associados a esses geradores permanecem de massa zero. Esse é o chamado grupo de isotropia do vácuo, que deixa o vácuo invariante. Então, na verdade, todos os geradores que matam o vácuo, eles estão em G, mas não estão em H. É o que a gente diz, eles estão em G sobre H. O que é o grupo? Quando a gente definir esse espaço, vamos chamar de espaço quociente de um grupo, pelo seu subgrupo, é o conjunto de objetos que estão em G, mas que não estão em H, tirando fora H. Então, esse espaço G sobre H é tudo que está fora de H. É a parte de G que está fora de H. Então, é aqui que mora a minha física massiva. E aqui mora a física de massa zero. Então, por exemplo, os bósons vetoriais ganham massa pelo mecanismo de Higgs. Como eles ganham massa, eles ganham uma parte longitudinal. Quer dizer, o spin 1 passa a ter uma componente de polarização zero. Então, a física deles está toda aqui. Está toda aqui nesse setor, são os massivos. E aqui permanece a turma que está sem massa. O fóton mora sempre aqui. E aqui vão estar os bósons de gate massivos. Então, a gente olha pela análise do grupo, né? E aí, quem estudou já configurações topológicas, quem estudou, por exemplo, vórtices, quem estudou monopolos, quem estudou texturas, né, sabe que tem uma coisa chamada grupo de homotopia desse espaço G sobre H, que vai te dizer se o meu subgrupo que sobrar define um espaço G sobre H, por exemplo, SO4 sobre SO3. Eu tenho esse espaço aqui. SO4 é um espaço 6-dimensional. SO3 é um espaço 3-dimensional. Sobrou um espaço 3-dimensional. Desse espaço tridimensional, nesse espaço aqui, é que vão estar morando, né, a física dos bósons de Goldstone está aqui, porque os bósons de Goldstone são justamente aqueles bósons que se associam aos geradores que quebram. Vamos chamar de G-chapéu, J-chapéu, os geradores que quebram o vácuo. Então aí é onde aparecem os bósons de Goldstone. Para cada gerador quebrado, aparece um bóson de Goldstone. Agora, na simetria local, esses bósons de Goldstone são absorvidos pelos campos de gate. Então, na verdade, os bósons de Goldstone entram
na parte longitudinal dos bósons de Gauge. Então eles moram todos aqui. Então é muito comum a gente, quando definir esses chamados modelos sigma não lineares, em espaços quocientes, porque qual é um dos papéis do modelo sigma não linear definido no espaço não quociente? É que ele vai dar, na verdade, a física dos bósons de Goldstone numa teoria, ou num modelo de outro quebra espontânea de simetria. Agora, numa formulação de Gauge, os bósons de Goldstone eles perdem a identidade dele, eles entram na parte longitudinal dos bósons vetoriais. Então, se a gente quiser estudar bósons vetoriais polarizados longitudinalmente, a gente vai buscar a física deles aqui. Isso aqui é um modelo sigma não linear. Então, esse espaço quociente define o modelo sigma não linear que dá a física daqueles que seriam os bósons de Goldstone, mas que não são, porque eles foram absorvidos por parte longitudinal dos bósons vetoriais massivos. E a física deles está aqui. E o vácuo está preservado aqui, nesse subgrupo aqui. Então é isso que está acontecendo aqui. É só olhar para cá. Quer dizer, o padrão, né, da interação de Higgs com o campo de Gauge deixa bem claro que é sempre esse padrão. Higgs, gerador, Higgs. Então, tudo que está aqui, vou colocar, os geradores são geralmente hermitianos, né? Então eu posso escrever isso aqui como, isso aqui é GHH. Então essa é a estrutura da interação. E aqui tem um bóson de Gauge associado a esse gerador e o bóson de Gauge associado a esse gerador. Então, os bósons de Gauge estão aqui, estão aguardando qualquer gerador que quebrar o vácuo da massa para esse cara. Aqueles que aniquilarem o vácuo, isso aqui vira zero, então esses caras não vão ver massa. Então, a invariância do vácuo, ela está definida por aquela classe de geradores que aniquilam o vácuo, e a eles vão estar associados os bósons de Gauge de massa zero. Então, o nome ali no nome ali, por exemplo. Nome? Não, vou dizer, o nome é nomenclatura. Ah. Por exemplo, ali, você tem três, né, os três que tem o número 4 são os três que quebram o vácuo. Isso. Tá, eles quebraram o vácuo. Aí, o gerador, os campos de Gauge que vão se associar com aqueles geradores vão ter um 4 do lado que é para cruzar. Isso. Então, os três têm o número 4 Isso. ali. Aí se cada um você diz que é uma partícula, exatamente ele é uma partícula, ele representa um quanto? Você diz que ele é um quanto do campo. Então você está dizendo que esses três aqui, que são associados àqueles três, esses três aqui têm massa. Vão representar partículas massivas. Mas aí se eu troco o vácuo, quando eu troco o vácuo, os geradores que vão quebrar são outros. Isso. Então os caras que estão associados, vezes, vão ser recombinados. Vai ser uma combinação linear. Quando você recombina, vão ser outros. Vão ser outros. Certo, Isso. vão ser outros. Por exemplo, vai ter um Pode ser 3, pode ser assim, BMI 1 e 4 mais 2 BMI 3, 4, sei lá, dividido por raiz de 3. Pode ser isso aqui. Essa combinação aqui, que se eu mudar os geradores, se eu mudar o Higgs, eu mudo os geradores que quebram o vácuo. Mudando os geradores que quebram o vácuo, eu já não vou ter esses bonitinho, limpinho, cada um sendo massivo. Eu posso ter, vai ser a combinação linear deles, porque você mexeu no gerador, se você faz uma transformação linear na base, você faz uma transformação linear também nos vetores. Os campos de Gauge são vetores do espaço onde os geradores são matrizes. Mas isso botou só 1 e 4, 3 e 4. Não, isso aqui não é estratégia. Estou dando só um chute. Não, Se por acaso acontecer isso, não por menos. Não, mas acontece, se bom lá que não tem 4, né? Quer dizer, você troca Não tem totalmente o seu. Mas os que não tem 4 nunca vão aparecer ali, porque a gente sabe que. É 1, 2, 3, sei lá. 1, 2, 3. Ou 1, 2. Você vai ter sempre um SO3 que vai ficar fora e um SO3 que vai ficar dentro. Você vai ter que combinar os SO3 que estão dentro. Não significa que vão ter que ser esses mesmos. Você pode fazer, como eu falei com você. Se você mudar o vácuo, de repente você não vai ter mais aqueles caras lá. Você vai ter uma mistura de sigma 1, 2 com sigma 1, 4 com sigma 3, 4. Você vai, cara, botar álgebra de cabeça para baixo. Mas por que você disse que não pode ter um 4? Nessa estrutura que nós colocamos 0, 0, 0V, não tem como. Não, fora dessa estrutura tem. Se você pegar esse, por exemplo, pega esse vácuo aqui, V sobre raiz de 2, 0, 0, V sobre raiz de 2. Faz esse
exercício, cara. Faz esse exercício. Pega esse lá. Tá, mas parecia muito. Calma, pega esse exercício. Pega esse cara aqui. Joga todos aqueles geradores acima dele. Vê se tem algum que não anula ou não. Aí agora você vai procurar quais as combinações que anulam. Você vai então sobrar 3 geradores. Aí você vai calcular a relação de comutação entre eles, você vai achar exatamente a álgebra. É que eu falo o seguinte, na hora que ele quebrou, certo? Na hora que aqueles Isso. caras quebraram, os que estão associados a ele, que são esses 3 aí, é que a gente diz que são os bolos de você. Tá, aí eu venho com o meu vácuo diferente, que a componente dele é 1 e 2. Provavelmente o vácuo vai ter raiz de 5 vezes exponencial de π sobre V. Acredito, não, vindo de vocês, realmente vai vir um vácuo maravilhoso. Vai vir só Tudo bem, mas você tem esse vácuo. Raiz de 2 vezes π é elevado a 1000 vezes V. Aí embaixo você coloca raiz de π elevado a 10ª potência vezes V sobre exponencial de E elevado a 5. Mas Tá, verdade ou o vácuo? argumento que é simples ainda porque ele só vai ter 2 componentes, 1 e 2. Tá. Tá, aí vai aparecer combinações de caras que tem 1 e 2 lá. Isso. Até apareceu aqui 4, né? Isso. Que ele só botou. Vai ter aí eu pergunto. Diz lá, apareceu aqui uma combinação, outra combinação e outra combinação. Cada combinação dessa é que eu vou agora dizer que é a partícula. É a partícula. Porque ali eu disse que aquele cara é a partícula. Né? BB1 representa uma partícula. BB1 4. BB2 4, outra BB3 4. Agora, numa teoria de campos, você não tem, a gente está vendo isso em alguns cursos aí. Numa teoria de campos, você tem liberdade de redefinir campos. O campo que está numa teoria nunca necessariamente é o mesmo. Eu posso fazer a mesma teoria de campos que você, trabalhando com outros campos. Por exemplo, você trabalha com campo escalar carregado, φ e φ'. Eu trabalho com 2 campos reais, φ1 e φ2. Só que o meu φ1 mais φ2 é o teu φ. O meu φ1 menos φ2 é o teu φ'. Você trabalha com um lagrangiano que é dmi φ', dmi φ. Ele tem simetria o 1. Eu trabalho com um lagrangiano que tem simetria S ao 2. Mas no fundo, o que nós estamos escrevendo? A mesma partícula, uma partícula massiva e carregada. Você pode representar a mesma partícula por diferentes campos. Você pode fazer recombinação de campos num lagrangiano, só um minutinho só. Por exemplo, se eu te hoje vou apagar isso aqui, se a gente dá um caso simples, né? Vamos pegar aqui um caso, bom, não vamos pegar nem teoria de campo, vamos pegar um oscilador harmônico. Pega um oscilador harmônico bidimensional, escreve isso aqui no meio de mx ponto ao quadrado mais meio de mi y ponto ao quadrado. Oscilador harmônico bidimensional. Escreve aqui uma energia potencial que seja menos 1/2 de kappa x2, menos 1/2 de kappa grande y2 e menos xy. Aí você pode estar dizendo, poxa, isso aí tá bom, 2 coordenadas é alguma coisa bidimensional. Mas está claro para mim que isso é um oscilador harmônico. Tem termos mistos aqui, né? Se você quiser, a gente ainda pode, já que você gosta de coisas quantificadas, fazer o seguinte: mais 1/2 de mi y ao quadrado mais alfa x ponto y ponto, botar uma energia cinética misturada, menos 1/2 de kappa x2, menos 1/2 de kappa y2, menos xy. Pergunta: esse objeto aí vibra com quais frequências? Aí você vai lá, você vai calcular. Aí você vai chegar à conclusão que você tem 2 osciladores harmônicos, simples, desacoplados, com 2 frequências diferentes. Então, aí você vai dizer assim, não, para mim isso aqui é o seguinte, eu vou escrever essa mesma física assim, 1/2 de N1 x ponto ao quadrado, mais 1/2 de N2 y ponto ao quadrado, menos 1/2 de kappa 1 x ao quadrado, menos 1/2 de kappa 2 y ao quadrado. Essa física é exatamente igual a essa, só que N1 e N2 são funções de N, Mi, Alfa, K e Xi. K1 e K2, idem, são funções desses mesmos objetos. Então, você tem um oscilador com frequência raiz de K1 sobre Mi e outro oscilador com raiz de K2 menos sobre N2. Esse sistema vibra com a mesma frequência que esse. A física desse sistema é idêntica à física desse. Mas,
Aqui não fica claro que você tem um oscilador, 2 osciladores com frequências bem definidas. Aqui fica claro. A física que está aqui é a mesma física que está aqui. A mesma coisa acontece na teoria de campos. Você pode começar com o lagrangiano, que tem campos φ e Qi. Aí você passa para um novo lagrangiano, que vai descrever a mesma coisa, só que em termos de campos zeta e psi. Você redefine esse campo aqui, zeta, em função de φ e Qi, e redefine esse campo psi em função de φ e Qi. Então você vai passar por uma nova base de campos sem mudar a física. Para isso existem teoremas, é o famoso trabalho de Salam, Cabefute e Kibble, do início da década, e o Rafferty, do início da década de 60. Eles mostraram quais são as condições mais gerais em teoria de campos para que você possa passar de um conjunto de campos para outro sem mudar a física. Porque às vezes acontece de você mudar a física, né? Pode acontecer, tem problema. Como é que é o tipo de transformação que eu vou fazer? Né? Agora, se você está trabalhando com uma teoria escalar, vamos falar, a gente estava falando, pega esse lagrangiano, dmi φ star, dmi φ, menos n2 φ star. O que eu estou descrevendo aí? Estou um campo escalar todo, duas partículas, né? Um campo escalar carregado, duas partículas carregadas livres, uma com carga mais, outra com carga menos, com a massa m2. É isso que eu estou descrevendo, duas livres, partícula livre, nenhuma interação aí. Aí você fala, isso aqui não é um campo complexo? Todo campo complexo pode ser escrito como um campo real, usar a representação polar, uma fase e aqui. Olha, então, tipo, isso aqui, esse campo é complexo, esse é real, esse é real. Então, eu estou simplesmente mudando, reparametrizando. Eu estou saindo, em vez de trabalhar com φ star, eu vou trabalhar numa nova base de campos, que é 8. Vou mudar os campos. Vamos fazer agora o que vai acontecer aqui. Vamos escrever tudo então agora na nova base. Quando eu derivar φ star, é ρ, é a menos e φ é ρ, é e. Vamos fazer isso aqui. Quem é dmi do φ star? É dmi do ρ vezes a exponencial menos i menos i ρ dmi Qi. E vezes, perdão. Isso aqui é o dmi φ star, estou colocando aqui. Dmi φ star. Dmi ρ, então a primeira derivada desse, menos é nada, vezes é elevado a menos i vezes a derivada do complexo. Isso aqui, complexo conjugado, isso vai aparecer aqui. Dmi ρ é i Qi mais i ρ dmi Qi é a i Qi. E agora o termo de massa, menos n2 por 2. Falou, beleza. Essas fases todas se cancelam, que vai ser o produto aqui. E aí eu vou ganhar esse termo aqui. O que eu vou ganhar agora? Vou ganhar um lagrangiano que é dmi ρ, dmi ρ. Perfeito, partícula livre, beleza. Dmi ρ, dmi ρ. Vou ganhar esse termo misto aqui, dmi ρ, dmi Qi. Mas vai cancelar com esse termo aqui. E vai sobrar o último termo que vai ser mais ρ ao quadrado, dmi Qi, e menos n de outros. Então, se você olhar agora, eu tenho um novo lagrangiano, com outros campos, ρ e Qi, mas que deveria estar descrevendo a mesma física que essa. Aí você fala, que física eu estou descrevendo aqui? Uma partícula e sua antipartícula, ambas carregadas e massivas, livres. Partícula livre. Aí você olha para cá. Rho é partícula livre? É campo livre? Ó. Vai para termo de interação. E olha para o Qi. O Qi tem termo cinético? Não tem. O Qi só tem termo de interação. Se eu tivesse isso aqui, beleza. Partícula, isso aqui é um campo livre, campo de Klein-Born livre, real. Mas agora, eu perdi o termo cinético do segundo grau de liberdade, porque isso aqui virou um termo de interação, não tem um termo quadrático aqui. Momento canônico associado ao campo ρ, é o campo Qi, né? Que é a derivada do lagrangiano em relação a que ponto é ρ2 e ponto. Já, momento canônico associado ao campo ρ é o próprio ponto. Aqui está tudo bem, mas aqui, ó, olha esse campo entrando no momento do outro, olha a confusão que ficou aí.
Então, eu simplesmente fiz uma coisa muito simples. Eu passei de uma representação real, de uma representação cartesiana, para representação complexa. Eu mudei a física completamente. O que está errado? O que está muito errado aqui? Por que a física mudou? Eu não tenho duas partículas livres. Eu tenho um sistema de interação. Olha aqui, ó. Tem alguma coisa errada. Eu fiz uma transformação matemática que qualquer estudante de ensino médio faz, é passar da base cartesiana para a base polar. É uma coisa tão simples que mudou a física. Por que será? O que está acontecendo com essa? Por que, por exemplo, se eu escrever φ como sendo φ1 mais φ2 e φ como sendo φ1 menos φ2, eu vou ter a mesma física. Eu vou ter Lagrangiano, vai ficar aqui dmi φ1 menos m2 φ1 ao quadrado. dmi φ2 menos m2 φ2 ao quadrado. O que eu estou descrevendo? Duas partículas escalares com a mesma massa. Todas as duas livres. Então não perdi a informação que eu tinha aqui. Agora, quando eu resolvi escrever isso, eu mudei drasticamente. Então, essa questão se levou a pensar. O que significa, então, como é que eu posso passar de uma base de campos para outra sem mudar a física ou mudando a física? Esse é o chamado teorema da reparametrização, que foi estudado por Salam, Cabifucci e Orefetti no início da década de 60 e depois foi retomado por Toff na década de 70. Mas ele mostra quais são as condições necessárias e suficientes para que você passe de uma base de campos para outra base de campos garantindo da física realmente. Então tem considerações fundamentais para isso. Você não pode ter uma transformação jacobiana no mundo. Ou seja, você faz uma mudança de base, o que você espera? Ela seja inversível. Toda transformação de coordenadas deve ser inversível. Se eu for de uma base para outra, eu devo voltar daquela base para a anterior. Se eu faço uma transformação de uma inversível, eu estou violando esse princípio da equivalência, né, física. Eu faço transformação, passo pelo sistema e não posso voltar. Não posso fazer a transformação inversa. Então, isso aí. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem, se a gente computar o jacobiano dessa transformação, o jacobiano dessa transformação vai ser proporcional ao ρ2. Então, só calcular o jacobiano, né? demi φ star, demi rho, demi φ, fazer o determinante 2 por 2, o Gronskianozinho. Calcular o Gronskiano disso aqui vai dar alguma coisa que vai ser ρ2. Se o campo ρ é zero, o jacobiano é zero. Ou seja, a transformação não é inversível. A transformação tem singularidade se a configuração de campo for zero. Numa teoria de campos, você, sobretudo se é uma teoria quântica, você integra sobre todas as configurações de campo. Então, quando você integrar na configuração de campos, for somar a configuração de ρ igual a zero, você está adulterando a sua física. Então, você tem que ter cuidado. Sabe? E se esse campo aqui, por exemplo, aí se eu fizesse essa transformação, φ vai ser uma constante mais ρ vezes zero elevado. Aí fica tudo bonitinho. Porque aí você vai ter aqui, nota aqui uma constante C, você vai dizer que o valor, que esse C aqui seja o valor mínimo da configuração do campo ρ. Então, esse campo aqui, quando você colocar, de certo, o teu campo ρ, na verdade, é uma configuração de vácuo mais uma flutuação. Aí essa flutuação é sempre menor do que isso, então você nunca vai zerar esse jacobiano. Então essa transformação muda completamente de figura se você disser que esse campo ρ, ele é a flutuação em torno de uma configuração de campo.